favor, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, nós estamos aqui, e mais essa grande oportunidade, Senhor, de tomarmos decisões poderosas na nossa vida, de darmos abertura ao Teu Espírito Santo, Senhor, para que o Senhor se manifeste nas nossas vidas, meu Deus, através das nossas vidas, Senhor. Então eu peço que cada um abra o coração, meu Deus, que cada um creia na Sua palavra, que o Senhor se manifesta na vida daquele que crê, na vida daquele que ora, de que clama, meu Pai, que toma atitudes corajosas na vida, Senhor. Então levanta o Seu povo, Senhor, sustenta o Seu povo, meu Deus querido, que o Senhor possa colocar cada um desses, meu Pai, esses Eliaquins, esses colunas, esses girés, meu Pai, em uma posição poderosa, sempre por cabeça, sempre por cima, meu Deus, e que eles, cada um de nós, meu Pai, venha dar condições para que nós venhamos a permanecer, meu Pai, que o Senhor possa nos sustentar, porque o Senhor quer nos levantar, o Senhor quer se manifestar nas nossas vidas, meu Pai, mas só depende de nós, só depende da nossa postura, da nossa fé, da nossa capacidade de Te ouvir, meu Pai, da nossa capacidade de depender do Senhor, onde o Senhor pode levantar, e nós vamos dar condições para que o Senhor nos deixe, meu Pai, nos ajude a permanecer, porque nós sabemos, Senhor, que o mais difícil não é propriamente alcançar, meu Pai, mas é permanecer, é estar naquele lugar, meu Pai, é não se perder com as influências negativas, com o sentimento, meu Pai, de que algo aconteceu pela nossa força natural, porque são mentiras, meu Pai, que muitos acabam ouvindo o diabo, Senhor, se perdendo e perdendo chances abençoadas, chances poderosas de serem bênçãos, meu Pai, no reino. Então eu peço, Senhor, acima de tudo, Senhor, nos dá o temor, a sabedoria, meu Deus, para que nós venhamos a ser capazes, meu Pai, de suportar o peso da bênção, meu Pai, porque nós sabemos que a bênção pesa, e para isso nós precisamos de estrutura, de força espiritual, meu Deus querido, assim como nós lemos na Sua palavra, Senhor, quando o Senhor fez o jejum de 40 dias e 40 noites, o Senhor foi tentado pelo diabo e o Senhor teve fome, ou seja, o Senhor estava como nós, como cada um de nós, meu Pai, sujeito à fome, à sede, a circunstâncias adversas, a dores, a sentir frio, a sentir calor, mas o Senhor não cedeu, porque o Senhor estava forte espiritualmente, o Senhor tinha fome e sede do Senhor. Então é isso que eu te peço, Senhor, por mais que o Senhor nos exalte, por mais que o Senhor queira nos abençoar, o nosso foco precisa ser a fome e a sede pelo Senhor, meu Pai, e não por resolver problemas, e não por crescer financeiramente apenas, meu Pai, mas com o propósito certo, com as intenções corretas, e que o Senhor possa encontrar, meu Deus, cada coração sincero, cada coração aberto, cada coração liberal, para que o Senhor possa abençoar o Seu povo, porque o Senhor não quer que o ímpio, meu Deus, seja abençoado. O Senhor quer que os justos, Seus filhos, sejam abençoados, meu Pai, mas o Senhor é um Deus de justiça. Se o ímpio cumpre princípios, se o ímpio age com integridade, com honestidade, se ele age com excelência, ele está cumprindo os princípios, meu Pai, e ele vai ser abençoado. Mas quantos, meu Pai, que o Senhor gostaria de abençoar, mas ainda mantém aquela mentalidade pequena, aquela mentalidade medrosa, aquela mentalidade covarde? Não, Senhor, o Senhor não quer isso para o Seu povo. O Senhor quer trazer as riquezas das mãos dos ímpios, meu Pai, colocar nas mãos do justo, meu Pai. Mas nós precisamos tirar as pedras do nosso caminho, nós precisamos crescer, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, Senhor, e não crianças imaturas, levadas como a onda do mar pelo vento, meu Pai, levada por emoções, levada por circunstâncias, por opiniões, mas que o nosso guia seja a Sua palavra. Então eu peço, meu Pai, abra as nossas mentes para que nós possamos Te entender, Te ouvir, meu Pai, para que nós possamos tomar decisões inteligentes, decisões sábias, decisões convictas, meu Pai, que a partir do momento que nós viemos a ter o entendimento disso,
que nada nos tire do foco, que nada nos tire, meu Pai, do propósito, que nada nos tire do caminho certo. Então eu te peço, tem misericórdia de nós, meu Pai, nos ajuda a tomar as decisões corretas, nos dá força, nos derrama unção, visão e sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Se fizemos algo, meu Pai, ao longo desse dia que temos entristecido o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos perdoe, Senhor. Que o Senhor abra as nossas mentes, para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a evoluir, para que nós venhamos a progredir, meu Pai, no Senhor acima de tudo, porque a Sua palavra nos ensina exatamente isso. Busque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Então que nós venhamos a buscar sempre, meu Deus, como o nosso máximo, buscar Te agradar, buscar obedecer, buscar não entristecer o Teu Santo Espírito, meu Pai, com incredulidade, com palavras tolas, meu Pai, com sentimentos que a gente venha guardar durante a nossa vida, os nossos dias. Não, meu Pai, que nós venhamos a nos limpar e tirar todo o lixo que ainda está alojado no nosso coração e na nossa mente. Nos ajuda, meu Pai. Eu peço uma noite abençoada, eu peço que o Senhor fortaleça, abençoe cada um, meu Pai, que está aqui, que enfrentou seus desafios para estar aqui nessa noite, que o Senhor abençoe cada um que estiver nas igrejas, meu Pai, e cada um que por um justo motivo está pela transmissão, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece os corações, o Senhor só pode abençoar aqueles que priorizam o Senhor, meu Pai. Então que tenhamos aqui, meu Pai, pessoas que estão buscando Te agradar de todas as formas. Eu te peço. Conduza-nos neste trabalho, abençoe tudo que nós temos que fazer, meu Pai, as nossas decisões, que nós possamos sair daqui muito mais abençoados do que quando entramos, e assim como nós acabamos de cantar, que o Senhor se manifeste nessa noite, se manifeste nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, unção de governo está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus. Amém, pessoal? Boa noite, pode sentar por gentileza, boa noite ao pessoal da transmissão também, graças a Deus, graças a Deus. Fale comigo, por favor, modelo de sucesso. Nós precisamos de um modelo, de alguém para olhar os resultados, as atitudes. O nosso maior modelo é Jesus, é claro. Mas hoje nós vamos falar de um outro modelo muito relevante, muito importante na palavra, que foi Caleb. A palavra diz que Caleb tinha um outro espírito. Fala um outro espírito. O espírito da fé. Fala. O espírito da fé. Esse era o outro espírito, que deveria ser o espírito de todos ali, que viram os milagres que o Senhor fez com aquelas pessoas, quando tirou elas do Egito. Mas infelizmente, o espírito da fé, o espírito de Caleb, era uma exceção. Então Caleb tinha um outro espírito, o espírito da fé. Caleb calou a incredulidade. Caleb ele creu no Senhor de tal maneira que o Senhor chegou a elogiar o Caleb. Você imagina o nível que uma pessoa precisa estar que, a ponto do Senhor te elogiar. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor se alegrou quando viu a postura de Noé. Então são pouquíssimas pessoas na palavra, apesar de termos tantos bons exemplos, poucas o Senhor comenta de uma forma diferente. E Caleb é um exemplo desse. Ele tinha um outro espírito. Ele saiu do mesmo lugar. Que lugar que ele saiu, pessoal? De onde Caleb nasceu aonde, pessoal? No Egito. Ele era o que de nascença? Ele era livre ou era escravo? Era escravo. Então ele nasceu no mesmo lugar, nasceu escravo, passou pelas mesmas situações de humilhação, de privação, de circunstâncias complicadas, que todo mundo. Ali acredita-se que tinha cerca de 3 milhões de pessoas. Então todo mundo ali estava no mesmo barco.
Todo mundo ali saiu do Egito, todo mundo ali nasceu escravo, todo mundo ali passou pelo deserto, todo mundo ali passou suas situações. Mas, fala comigo, Caleb decidiu crer em Deus. Então ele decidiu, fala, decisão. As decisões é o que vai determinar o nosso destino. Os demais tinham um espírito também, mas eles tinham o espírito, fala comigo, espírito da incredulidade. Então Caleb acreditou na palavra do Senhor, Caleb tinha consciência do Senhor, fala, consciência do Senhor. Caleb agia como se ele estivesse em outro lugar. Ele veio do mesmo lugar, estava vivendo com as mesmas pessoas que ele cresceu, mas ele vivia como se ele estivesse numa outra realidade. Ele via o oposto do que os outros viam. Caleb, fala comigo, Caleb via oportunidades. Isso é tudo a maneira, a perspectiva que nós enxergamos as coisas. Às vezes a gente está olhando para as mesmas coisas, como eles estavam, olhando para a mesma terra, para os mesmos inimigos, para as mesmas situações, porém um viu oportunidade e outros tantos viram problemas. Olha aqui em Lucas 11, por favor, 34 a 36. Os olhos são a candeia, a lâmpada do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Fala, cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará, fala comigo, cheio de trevas. Ok? Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha, fala, brilha em mim. Então os nossos olhos são de luz ou de trevas? Você certamente tem situações na sua vida aí que você está passando. Você tem enxergado essas circunstâncias com olhos de luz ou de trevas? Com olhos de fé ou olhos de incredulidade? Nós temos acreditado no quê? Na verdade? Na palavra? Ou temos o outro espírito, o espírito da incredulidade? Será que nós acreditamos de fato que nós não precisamos conviver com as doenças, dominados pelo fracasso, pelos medos? Por quê? Porque os meus olhos, fala, porque os meus olhos, a minha mente, coloca na sua mão, a minha mente foi iluminada pela, fala, verdade. A nossa mente está sendo iluminada pela verdade. A palavra diz que a palavra do Senhor é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, a lâmpada dos nossos pés, para que a gente saiba para onde nós estamos indo. Então, por conta dessa visão, nós andamos em luz ou na escuridão. Então, a minha mentalidade, a sua mentalidade, ela vai determinar se nós viveremos na luz ou em trevas, em bênçãos ou em problemas. E a palavra diz que Caleb era inteiro, Caleb estava inteiro. Você está aqui hoje. Você acredita que você está inteiro? Inteiro no Senhor? A palavra tem queimado aí dentro de você, e você não tem saído nem para a direita nem para a esquerda? Como falou para Josué, você está inteiro, sua vida está iluminada, seus olhos estão iluminados, você olha para a vida com os olhos da fé? Nós precisamos ter essas respostas. E sabe uma maneira fácil da gente saber? Fala comigo, as palavras. Aquilo que você fala, como você fala, revela o que está dentro de você, se dentro de você há trevas ou se há luz. Há pessoas que claramente, quando vêm falar com a gente, elas têm trevas. Estão na igreja há muito tempo,
mas falam ainda como se o diabo fosse muito mais forte. Mas há aquelas que elas nos testificam, elas nos motivam, vendo quanta luz que tem dentro delas. Tem aquelas pessoas que chegam, e tem algumas até que chegam a ser engraçadas a maneira delas falarem, porque tem tanta luz, tem tanta convicção, tem tanta certeza das vitórias, e enxerga com os olhos, com a mente, na coisa certa, tem um espírito certo, o espírito de Caleb, o espírito da fé, que ela nos edificam, com aquela certeza. Então elas não chegam falando, mas é porque na minha vida está assim, por conta daquilo, por conta disso, é porque você não está entendendo, você não está na minha pele, é porque aconteceu isso, aconteceu aquela situação. Nós acreditamos que nós somos realmente novas criaturas, transformadas? Ou será que talvez a gente participe das coisas, até nos batizamos, estamos nos cultos, mas continuamos vivendo a mesma vida, com poucas diferenças. E nós sabemos que a vida com Jesus, ela não é homeopática, as mudanças. É da água para o vinho. É coisa assim extraordinária a diferença. Então Caleb viveu uma vida diferente dos demais, pelo simples fato dele ter acreditado naquilo que o Senhor tinha dito para aquele povo. Ele não ficou falando dos problemas, ele não ficou falando das dificuldades, do que fizeram, do que foi da criação dele. Não, minha infância foi assim, meus pais fizeram assim, porque eu tive esse trauma. Ele não ficou apresentando qualquer outro motivo. Ele simplesmente disse: subamos e tomemos posse. Olha aqui em Números 13, por favor. Então Caleb fez o povo calar-se, fala, calar-se, perante Moisés e disse, fala comigo, subamos e tomemos posse da terra. Mais forte, é certo que venceremos. Isso é um olhar de luz, isso é uma vida cheia de luz. Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. O Senhor falou, então é certo que nós vamos vencer. Vamos lá, calem-se. Fez o povo calar, calem a boca, para de falar bobeira, vamos lá. Vamos parar de ficar apresentando problema, chorando, falando besteira, e vamos agir. Porque muitos ficam perdendo muito tempo. Neemias é outro homem que a gente falou muito agora nos 52 dias, é um grande exemplo. É um homem focado, foi um homem determinado. Toda hora havia um convite para ele ir lá bater um papo com os inimigos. E ele era muito firme. Vem aqui, desce aqui, ó. Ele falou, não posso parar. Eu estou num grande projeto, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu não posso descer. Eu não posso parar, não posso interromper o que eu estou fazendo. Não tenho tempo para perder com você. Você não tem nada para me acrescentar. Você quer que eu pare, você quer que eu desista. Então a gente não tem comunhão, a gente não tem papo. Não tem o que ser conversado. Eu não posso parar, eu não posso descer. Ele sempre dava a mesma resposta. Por quê? Porque é uma forma do diabo trabalhar. O diabo sempre quer que a gente desça. O diabo sempre quer que a gente pare, que a gente perca tempo, que a gente pare para ouvir o Sambalate, o Tobias, o Gesem, os inimigos, ouvir o diabo, retroceder. Não, eu vou parar, porque estão falando aí. E começa a aceitar as críticas, começa a ficar em dúvida. Aí começaram a inventar histórias, ele era muito tranquilo, muito convicto. Tudo que você está falando é mentira. Não tem nada de verdade em você. Você não está dizendo a verdade. Será que nós olhamos para o diabo, falamos na nossa mente, olhamos para aquela situação e falamos, isso não é verdade. Eu não estou com esse propósito, eu não estou com essa intenção. Não, porque estão falando que você quer ir fazer uma revolta, você quer... O que você está falando não é verdade.
Ele ficou, ai meu Deus, e se chegar no rei? Ai meu Deus, e se alguma coisa acontecer? E se o rei ficar nervoso? E se o rei acreditar? O que eu vou fazer? Perdeu, desceu já. Está ouvindo o diabo, se distraiu. Ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso? O tempo está acabando. Agora veio esse diagnóstico. Esse remédio aqui custa 15 mil reais. Como é que eu vou pagar? Meu Deus, vem essa dívida aqui impagável. E não quer, e está vendo, o prazo está acabando. Desci. Já perdi. Interrompi meu processo. O que você está falando é mentira. Nós precisamos olhar como Neemias e falar assim, isso não é verdade. Ok, eu não pedi para falar, mas gostei da iniciativa. Gostei da iniciativa. Então, muitos acabam tomando decisões com base no medo. Aí para e desiste, fica inseguro, não sei se vai, se fica, se continua, se volta, não sei. Caleb tomou decisões com base na fé. Muitos, infelizmente, continuam tomando decisões com base no medo, e com base no medo são sempre as piores escolhas. Então, é muito claro, a palavra diz, né, o próprio Neemias fala, um homem como eu deveria se esconder, deveria ter essa postura, deveria se esconder. Uma pessoa como Neemias, uma pessoa como Caleb não foge. Uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não desce, não retrocede, porque tem promessa. Ah, mas todo mundo tem promessa. Tem mesmo. Mas alguns na vida se cumprem, outros na vida não se cumprem. Por quê? Porque a promessa mudou, a promessa é seletiva. Não, é que a bênção, ela é condicionada ao crer. Ela vai acontecer mediante a minha fé. Então, eu tenho a promessa, eu tenho Deus. Resumindo, eu tenho tudo que eu preciso. A palavra diz que eu tenho isso para mim, que tem essa bênção para mim. Então, a palavra é a verdade, a palavra é a boca de Deus. Só falta uma coisa, faltar o espírito da fé. Então, subamos e tomemos posse. Todos os dias nós falamos, estão ligados às suas vitórias, você pega esse espírito, ou seja, você toma posse disso, você está subindo, você está crescendo, você está se desenvolvendo. Eu tenho consciência de Deus e não dos gigantes. Eu tenho consciência da palavra e não dos problemas. Mentalidade. Enquanto Caleb tinha consciência de Deus, tinha a mentalidade certa, a mentalidade de Deus, o resto do povo tinha a mente. Como é que eles se viam diante dos inimigos, pessoal? Como um inseto, como um gafanhoto. Então, se eu tenho mentalidade de gafanhoto, eu vou ter atitudes de quê, pessoal? De gafanhoto, miserável, pequeno, vou me enxergar como inútil, como uma pessoa incapaz de qualquer coisa, como o próprio Mefibosete, que se chamava de cachorro. Ele tinha essa mentalidade de cachorro, era um derrotado na mente dele, e acabou sendo derrotado na vida dele também. Então, se eu tenho uma mente derrotada, eu vou ter atitudes derrotadas. E nesse ministério, basicamente, a palavra que mais é pregada é justamente dessa mudança da mentalidade. Então, o slogan tinha que ser Jesus Cristo é a mudança de mentalidade, porque é isso mesmo. Mudança de vida vem através da mudança da mentalidade. Se não tem mudança de mentalidade, não tem mudança de vida, porque se eu não acredito no Senhor e não mudo as minhas crenças, Jesus não consegue mudar minha vida. Jesus não pode mudar minha vida se eu não creio nele. Então, Jesus Cristo é mudança de vida quando essa mudança vem da mudança da mentalidade. Então, o que mais é pregado é a mudança de mentalidade. Então, se não muda dentro, se não muda na minha mente, não vai mudar área nenhuma. Porque se não muda aqui dentro, não vai mudar meu financeiro. Se não muda aqui dentro, não vai mudar meu casamento. Se não muda aqui dentro, não vai mudar meu olhar para as situações. Ou seja, não muda nada. Caleb não achava nada. Caleb tinha certeza. Caleb tinha segurança. É certo que venceremos. Vamos subir. Vamos subir. Nós falamos bastante sobre isso. Que enquanto o mundo olha para os problemas como o fim da vida deles, o cristão de verdade,
ele olha para o problema como ele de fato ele é, porque nenhum problema ele vem para nos destruir. Ele destrói se eu permitir, mas ele vem para nos impulsionar a mais, a crescer. Ele vem para nos fazer subir o nível. Isso é fé. Porque quando uma pessoa, ela não quer mudar, ela continua apresentando as razões, ela continua acreditando nas mentiras dela, ela não trabalha uma consciência livre, ela não trabalha uma consciência de Deus, ela mantém aquela mentalidade velha, cauterizada, rígida. Ela não trabalha uma mentalidade livre, mas ela trabalha a mentalidade de escravo, a mentalidade do gafanhoto, do pequenininho, do inseto, que não dá conta de nada, não faz nada. Então, quantos anos será que você está em Jesus? E desses anos, será que você percebe, você enxerga que você está inteiro ou você está dividido? Você busca, mas não busca. Você ora, mas não crê tanto. Você até faz o propósito, mas não tem tanta certeza assim. Então, quanto realmente nós estamos inteiros? Isso a gente tira pelos resultados da nossa vida. A nossa vida tem tido mudanças realmente significativas, como eu acabei de falar, da água para o vinho, coisas assim, transformadoras. Quantas coisas que talvez a gente esteja ainda procrastinando, sem pressa para algumas áreas que são importantes da gente mudar. Então, não sei o que, esperando não sei o que, esperando tal oportunidade, esperando tal coisa mudar, e a gente deixa aquelas áreas assim, meio de lado. Não, porque até mudei algumas coisas aqui, mas essas aqui eu não quero lidar agora, e apresento qualquer motivo. Como que nós, agindo como nós temos agido hoje, com a fé que nós temos agido hoje, com as declarações daquilo que sai da nossa boca, com aquilo que nós alimentamos na nossa mente, no nosso coração. Quando a gente para e analisa um contexto aí da nossa vida, a gente pode dizer, bom, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tô certo, tô com a minha vida correta, assim, tô crescendo e tal. A gente tem certeza da salvação? Com Jesus, a sua vida com Jesus, na sua vida, na sua postura é totalmente diferente, a sua conduta, as suas palavras, tudo é diferente. O profissional que você era antigamente, hoje você é um profissional irreconhecível, de excelência, de honestidade, de integridade. Você antes de Jesus e agora, você é um cônjuge totalmente transformado. Você não é mais aquela pessoa que fica jogando as coisas na cara, você não é a pessoa que fica levantando defunto, né, criando briga do nada. Você é uma pessoa irreconhecível, você não grita mais, você não vive, a sua casa não é mais de briga, de gritaria, de confusão, de contenda. As suas palavras, os seus hábitos, a maneira de olhar para os problemas é totalmente diferente. Antes você desesperava, né, você avisava todo mundo do problema, e agora, o que eu vou fazer? E já corria no fulano para pedir ajuda. Isso mudou totalmente? Tudo tem sido diferente. Quando você está se sentindo injustiçado por alguma questão, as suas orações, você ora pelas suas mudanças, Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a crer nisso, Senhor, me ajuda a romper com essa parte. Ou ainda a gente faz aquelas orações pedindo justiça, que na verdade é disfarçada de vingança. Senhor, faz justiça, Senhor. E na sua cabeça, e Deus está vendo tudo, Deus está olhando todos os seus pensamentos, você mata ela, acaba com ela, bota ela no chão, humilha ela. É oração ou é pedido de vingança? Então essas situações, a gente precisa analisar que tudo isso vem para nos ensinar. Fala comigo, o meu problema sou eu, não é o outro e nem o diabo. Porque tem gente que também adora botar culpa, né? Até comete injustiça com o diabo, se for ver, né? Assim, não, porque a culpa é do diabo. Não, o meu problema sou eu. O diabo não é mais forte do que Deus. Mas se eu estou com a minha casa varrida,
limpinha, mas com a porta destrancada, ele vai chamar a turma dele para se alojar lá. Depois fica mais difícil de tirar. Aí a gente vem e expulsa, porque o nome do Senhor tem poder. Então eu expulso, né, e sai em nome de Jesus da minha mente, do meu coração, tal. Limpou. Mas se eu não trago o Espírito Santo, se eu não creio certo, se eu não mudo essa postura, logo ele vai dar uma olhada, opa, a porta está aberta. É o diabo Boulos. Daqui a pouco ele está entrando com a turma dele. Então a gente precisa analisar tudo. O meu problema não é o outro, o meu problema sou eu. Então se eu estou na retidão, se eu estou na justiça, eu fico em paz, eu fico tranquilo, porque a palavra diz que Deus é o justo juiz. E ainda para melhorar, que o Senhor intercede por nós, o Senhor é o nosso advogado. Então, precisa de mais alguma coisa? Se Jesus é o nosso advogado, e Deus é justo, então não tem que ficar focando no outro. Eu foco nas minhas mudanças. Fala comigo, eu tenho que focar nas minhas mudanças, no meu crescimento. E Deus vai cuidar do outro, Deus vai cuidar. Se o outro está tentando te prejudicar, injustiçar, ele não vai conseguir, porque Deus está observando tudo. Então essa é uma mentalidade que nós precisamos estabelecer de uma vez por todas. A mentalidade de vencedor, e não a mentalidade de vítima. Ninguém tem que diminuir o passo, o ritmo, para que eu alcance ela. Ou você mesmo, você não tem que diminuir o seu passo, sua velocidade para o outro te alcançar, porque recebe crítica, porque você, meu filho, acelera o seu aí, eu não vou parar não, se botar aí numa gasolina aditivada aí, premium, e vou mais rápido ainda. E você que vem atrás, ninguém tem que nos esperar. E eu não tenho que esperar ninguém, você não tem que esperar ninguém. Ninguém tem que nos carregar. Ninguém. Ninguém tem que desistir. Quantas pessoas que esperam que você desista do seu sonho, para ela se sentir melhor, porque ela não conquistou nada. Ela sempre passou uma vida inteira apresentando milhões de motivos, então ela não quer. Você já deve ter feito isso. Cada um aqui já deve ter tido uma experiência de contar, às vezes, um sonho, uma ideia, e vir aqui lá assim, isso daí não é para você. Isso daí é bobagem. Isso daí não vai dar certo. Porque o mercado, porque o fulano, porque é melhor você ficar aqui onde você está, fica aqui seguro. Ou seja, te podando, porque não tem coragem, não quer que o outro tenha coragem também. E muitos acabam ouvindo, é verdade, nossa, será que eu tenho que fazer mesmo? Será que é o momento? Ou seja, olha lá, desfocou. Não estava convicto igual Caleb, igual Neemias. Então carregar, ninguém tem que nos carregar. Carregar, a nossa mãe já carregou a gente quando era bebê, eu já fui carregado na infância. Mas eu não posso aceitar ser carregado uma vida inteira, com um fardo, um peso, como uma criança. Será que alguém tem te carregado financeiramente até hoje? Será que alguém tem te carregado emocionalmente até hoje? Às vezes você tem ainda sido um fardo, alguém tem te carregado de alguma maneira. E nós não podemos aceitar isso. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não pode aceitar ser carregado, não. Você pode ajudar os outros, mas não ser ajudado eternamente. Tem um processo, tem aquelas pessoas que chegaram, está num processo, mas tem que sair. Tem que sair. Então, se eu não me levantar, como Jesus falou, levanta, pega as suas coisas e vai embora. Você pode ter sido trazido aqui carregado, mas você vai andando sozinho. Então alguém pode ter te ajudado, como às vezes a pessoa é nova, né? Está cheia de situações, tem aquela pessoa que lá generosamente está lá apoiando, está ajudando, busca em casa, ajuda, uma série de coisas, amém. Mas a própria pessoa precisa ter o entendimento, eu não posso aceitar isso, eu tenho que dar condições para Deus me levantar.
Eu tenho que carregar minhas coisas, eu tenho que ser bênção agora. Já fui carregado, agora eu preciso andar sozinho. Então, se eu não me levantar e não carregar as minhas bagunças, o que vai acontecer? É o exemplo do senhor do tanque de Betesda. Passa ano após ano reclamando, se sentindo vítima, se sentindo injustiçado, e ninguém fez nada por mim, porque todo mundo passa na minha frente. Então nós nunca vamos fazer algo grande, algo relevante, se nós não acreditarmos nisso. O senhor do tanque passou 38 anos, e passaria muito mais se Jesus não tivesse passado por lá, porque ele passou uma vida inteira acreditando que ele precisava que alguém fizesse tudo por ele. Um dia alguém levou ele até lá, e lá ele ficou. E lá ele ficou. Ele queria que alguém que estava doente e ruim, igual ele, esperasse, ó, vai a tua vez. Não, meu amigo. Quem tem que correr mais, aí, ó, vamos lá. Vai arrastando, vai rolando, faz de qualquer jeito. Fala comigo, eu irei. Até onde a minha fé me levar. Então nós vamos chegar onde a nossa fé nos levar, onde nós acreditarmos que nós vamos chegar. Então nós nunca vamos fazer algo grande, algo relevante, se eu não acreditar que eu posso fazer algo grande, algo relevante. Então uma notícia não pode mais ter esse peso na minha vida, me levar a descer, uma opinião me fazer parar, me fazer desanimar, como está lá em Ezequiel 16, como você tem pouca força de vontade, meu Deus, que pouca força de vontade, qualquer coisa tira você do foco, qualquer coisa tira você do caminho, qualquer coisa faz você parar, desistir, reclamar, não pode ser assim. Nós temos que ter muita força de vontade, muito foco, muita determinação. Olha aqui em Números 14, 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, fala comigo, é excelente. Fala comigo, se o Senhor se agradar de nós. Então essa é a condição. Se o Senhor, a coisa é grande, é abençoada, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Somente, fala comigo, não sejam rebeldes. Ok? Não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo, fala, não tenha medo. De novo, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, tranquilo. A proteção deles se foi, mas o Senhor, fala, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas os vitimistas, o que eles fizeram? Fala comigo, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Quantas vezes que a gente é apedrejado só porque a gente fala, levanta! Nossa, mas que conta a insensibilidade. Ele é um necessitado, ele está aleijado aí, 38 anos, coitadinho, ninguém ajudou ele. E Jesus era tão insensível, né? Que falou, levanta. Você quer ser curado? Você quer mesmo sair dessa vida? Ah, claro que eu quero, mas ninguém me ajuda. Ah, tá. Então é isso que você acredita de verdade. É diferente do Bartimeu. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero sair dessa situação, eu quero ter autonomia, eu quero enxergar as coisas, eu quero ter vida. Eu quero sair daqui desse canto, dessa margem da sociedade, de ficar aqui na esquina, pedindo comida, pedindo ajuda, dependendo dos outros. Não, eu quero disposição, quero fazer mais, quero produzir. É totalmente diferente. Só precisamos agradar a Deus e vai dar certo. É excelente essa terra, se o Senhor se agrada de nós.
Ele nos fará entrar. Se o Senhor agradar de você, Ele vai te colocar nessa terra, nesse sonho, nesse objetivo, nessa circunstância favorável. Mas Ele só precisa do quê? De agradar, que eu agrade Ele. Ele precisa se agradar da minha fé. Se eu agradar a Deus, vai funcionar. Mas aqui o Caleb não está falando, o Senhor vai nos colocar, vai matar todo mundo. Não, nós vamos lutar e nós vamos vencer. Nós temos a bênção, a gente vai comer eles igual pão. Ou seja, a proteção deles se foi, eles não têm bênção. Teoricamente, esse povo tinha bênção, mas eles não acreditavam nisso. Mas Caleb acreditava. Então eles não têm proteção. Porque o ímpio está nessa luta, nessa coisa, nessa perseguição, nessa questão acontecendo. Eles não têm bênção. Eles não têm bênção, eles não têm proteção. Deus está conosco, Deus está com você. Fala, Deus está comigo. Deus está comigo. A bênção dele se foi. A bênção do ímpio se foi. Deus está comigo. Deus está comigo. Ele só precisa se agradar de mim. Fala, Ele só precisa se agradar de mim. É só isso. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Acabou. Acabou. Se Ele se agradar, a gente vai lá, vai lutar, não vai perder soldado, vai dar certo. Vai acontecer. Mas muitos ficam com aquela mente rígida, teimosa. Você vê como é que Caleb falava? Você vê a gente está lendo um texto, mas o texto revela uma energia, revela uma fé, revela uma coragem, uma segurança do que ele estava falando. Ele rasgou as roupas, mandou o povo calar a boca e falou, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos abençoar. Pessoas, fala comigo, pessoas bem-sucedidas, elas têm paixão, elas têm visão, elas têm flexibilidade. Então elas têm paixão, elas querem vencer, elas têm ânimo, elas têm visão, elas enxergam longe, elas creem na palavra, elas têm flexibilidade, elas não ficam com essa cabecinha dura, teimosa, difícil. E o povo? Não tinha visão, não tinha paixão, e era rígido, era teimoso. Por quê? Porque só enxergava o problema, só enxergava que era um gafanhoto, só enxergava o gigante, não tinha paixão. Vamos apedrejar, vamos voltar para o Egito, vamos desistir. Cabeça dura. Deus tinha falado com todo mundo, mas era cabeça dura. Estava com foco nos lugares errados. Então nós precisamos parar de ter consciência dos problemas, consciência das dificuldades e focar na vitória, focar em Deus, focar na palavra de Deus. Porque muitos ficam nessa vida, né? Na reclamação. Vamos apedrejar. O povo, quando o Caleb veio com aquela força, com aquela indignação, vamos apedrejar esse cara. Parece hoje em dia, né? Você fala a verdade, você fala o óbvio, tem alguém querendo te apedrejar. Por quê? Porque não tem argumento. Quando uma pessoa é estúpida, ela não tem argumento, o que ela faz? Ela quer agredir, ela quer te xingar, ela quer gritar, ela quer perder a paciência. Por quê? Quando você está numa conversa, você apresenta o seu argumento, ele apresenta o dele, você rebate o argumento, ele perde o argumento, ele acabou a conversa, então ele vai para a briga, ele vai para a confusão. Então essa estratégia aqui é antiga. Vamos calar a boca de Caleb, vamos apedrejar Caleb, Josué, Moisés, nossa, ia aparecer um formigueiro quando você pisa, né, que vai um monte de formiga para todos os lados, né? Tira o Caleb, tira o Josué, tira o Moisés, o que ia virar daquele povo? Ia aparecer aquelas formiguinhas lá que não sabe para onde vai, né? Porque não tinha mais nada que prestava lá, tudo povo incrédulo. Então a pessoa fica reclamando de tudo, não tem fé para nada, é teimosa, cabeça dura. Então reclama do trabalho, e reclama da correria, e a justificativa dela, né, da vida dela, é porque está muito corrido, e adora fazer até uma cara de dó, uma cara de coitado, sofrido, né? Nossa, dá até irritação, aí bota até uma mãozinha na cintura, está difícil. Aí ela justifica a falta de excelência dela, ela justifica a indisciplina dela, é porque está muito corrido, né?
E todo mundo, eu acho que você não é diferente, né, da maioria, acho que todo mundo tem coisa para fazer, todo mundo tem obrigações, tem responsabilidades, né, mas para ela é mais difícil que todo mundo, ela trabalha mais que a gente, né, por isso que a vida dela é mais difícil, porque ela trabalha muito mais. Tem aquela cara de coitada, de sofrido, que está sempre correndo, sempre afadigado, sempre ocupado. E viver desse jeito, querer mostrar para os outros que você trabalha mais que todo mundo, que você sofre, nossa, que sua vida é muito mais corrida do que a de todo mundo, não ajuda em nada, viu? Não ajuda em nada. Às vezes é uma necessidade de ser validado, de ser visto, não muda a sua vida. Alguém pode até falar, nossa, parece que trabalha tanto, que está tão sofrido, né? Mas não muda nada, não muda o resultado, fazer cara de sofrimento. E é tão interessante que as pessoas que mais produzem, que mais fazem, e os outros ficam olhando e falam assim, essa daí não tem problema. Já percebeu que tem as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm alegria, elas parecem estão na boa, estão até tranquilo, né? Você não vê com aquela cara de sofrido, afadigado, não, trabalha pra caramba, trabalha 18 horas por dia, produz, faz muita coisa importante, mas não vê. Aí os vitimistas, aquelas pessoas que não querem mudar, o que ela faz? Para ele também, né? Também é mais fácil, né? Não, porque ele é disciplinado, ele é focado, os olhos dele são de luz, ele tem determinação, ele tem paixão, ele tem foco. Então por que não parece que ele está sofrendo? Pelo simples fato de que ela não faz questão de ficar mostrando para todo mundo como que ela trabalha, como que ela é eficiente, ela simplesmente está fazendo. Ela simplesmente não olha para o problema, ela simplesmente está lá lutando, trabalhando, se esforçando, sendo o melhor que ela pode em todas as áreas. Ela não fica lá esperando alguém falar, perguntar. Aí vai falar, não, porque o trânsito, você mora onde? No sítio ou em São Paulo? Então o trânsito você vai ter sempre, né? Trabalho, então, a palavra diz, né? Você não trabalha, você não come também. Então você tem que enfrentar trânsito, você mora em São Paulo, né? Você mora em Guarulhos, é o dobro, né? Eu sei, lá tinha que ter um adesivo, né? Guarulhos, 100% trânsito. Então é 2 da manhã, 1 da manhã, 3 da tarde, toda hora tem trânsito. Então quem está lá sabe como é que funciona. Não deu porque eu peguei esse trânsito. Então, você mora, você tem que se organizar, sai mais cedo, né? Não, porque eu tenho filho. Opa, não vamos botar a culpa no filho não, né? Criança é criança, tem filho, tem fase, né? É a casa, não quer ter a casa? Isso se chama o quê? Todas essas situações, chama-se, fala comigo, vida. Isso chama vida, é a vida, né? Você tem coisas para fazer, responsabilidades, enfim, e tudo. E se tirasse tudo isso também, né? Então tira o trânsito, ou seja, você quer ficar então numa cama de hospital, ou dentro de casa, ou inválido, então, você não pode produzir, você não pode trabalhar, então prefere então não pegar trânsito, não ter que ir para trabalhar, quer ficar desempregado, então, porque as crianças, quer tirar as crianças, então, a pessoa reclama de tudo, mas também se tirar tudo, ela também vai reclamar, então não tem como acertar uma pessoa assim. E tudo são fases. Tem aquela fase da gente ser mais esticado. A gente viu nesse propósito de 52 dias, uma fase de esticar. A gente tem vindo aí nesses jejuns, agora a gente vai esticar bem mais, né? 3 dias. 3 dias de jejum, quarta até sábado. Por quê? Porque Deus quer fazer. Deus quer fazer, Deus quer que permaneça apenas o que é inabalável. Mas aquele que ainda está igual a vara verde, meio cambaleando, assim, isso não aguenta. Mas Deus quer que fique aquilo que é inabalável. Tem a fase de ser esticado. Quem tem filho tem a fase da criança. Daqui a pouco ele vai ser adulto pro resto da vida. Mas muita gente esquece, porque essa fase é a fase. É a fase. É a vida. E tem a fase que tem uma fase mais
mais apertadas, às vezes você vai implementar um projeto, você vai começar alguma coisa nova, você tem aquela fase que te dá mais, você vai entregar um TCC, por exemplo, fazer alguma coisa, tem aquela fase que aperta mais. É assim, isso chama vida, você está progredindo. Se não tivesse estresse nenhum, preocupação nenhuma, também você não estaria fazendo nada, produzindo nada. Então tudo, nós precisamos aproveitar, saber viver cada momento. Esse povo aqui teve a fase do deserto, mas a fase passou. Poderia ter sido mais rápida? Claro, poderia, mas passou, de qualquer maneira passou. Então muitos deixam de entrar na terra, porque não querem pagar o preço, não querem passar pelas fases. E o Senhor está falando, entra na terra, possua a terra de uma vez por todas, não fica perdendo o timing de Deus, por conta de medo, por conta de mentalidade. Era uma mentalidade tão desgraçada que eles queriam um líder, só levanta um líder, mas para levar para o Egito de novo. Aí eu fico pensando, como é que é atravessar de novo o mar vermelho, né? Mas eles queriam de qualquer jeito. Queria apedrejar todo mundo e ainda levantar um líder para voltar para o Egito. Então os derrotados, eles sempre querem um apoio. Vamos levantar um líder, porque eu não tenho coragem de fazer nada, vamos levantar um líder que ele vai me guiar para a derrota. Então muitos são derrotados, porque os derrotados eles sempre esperam um apoio para fazer o que ele não deveria fazer. Mas eles esperam um apoio para falar, viu? É igual Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí eu fui lá e peguei a fruta e comi, e ela me deu, e eu comi. Olha, o que eu podia fazer? Ela me deu. Ia ser mal educado? Foi culpa do Senhor. Se o Senhor não tivesse dado a mulher, ela não ia pegar a fruta, não ia ouvir a serpente, ela não ia estar dada para mim, ela não ia saber dizer não, aí eu não teria passado por essa situação. Aí que simples. Tira a mulher então, tira a bênção então, tira as vitórias então. Então tem gente que não quer mudar. Aí como ela não quer mudar, ela coloca todos os defeitos possíveis naquela situação. Aí quando a pessoa fala para se levantar, que vai dar certo, né, para confiar em Deus, ela não quer ouvir. Não, ela fica nervosa ainda. Ela fica se sentindo injustiçada. Sou insensível, você não me entende. Fica com raiva. Você é muito insensível. Você não entende. Porque na minha vida é assim. Porque eu passei por isso. Porque a minha vida eu enfrentei isso. Tá bom. Mas você não está aqui? Você não pode construir algo diferente? Você não pode olhar para frente? Não, porque você não me entende o que aconteceu. Tá bom. Eu não preciso entender. O importante é que você está aqui agora. Decisões podem ser tomadas agora. O seu futuro está sendo construído hoje. O que você está fazendo agora vai refletir daqui a 20, 30 anos. E o que nós vivemos hoje é reflexo de 20, 30 anos atrás, que nós estávamos plantando, nós estamos vivendo agora. Então aquilo que eu aproveitei, eu estou colhendo hoje. Aquilo que eu desprezei, eu também estou colhendo hoje. Aquilo que eu estou fazendo hoje, eu vou colher daqui a um tempo. E aquilo que eu não estou fazendo, eu também vou colher daqui a um tempo. Então é daqui para frente, é o entendimento, é a consciência. Olha aqui em Josué 14, 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o quanto o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha, fala comigo, 40 anos. Ok? Quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra, eu lhe dei um relatório, fala comigo, digno de confiança. Ok? Mas meus irmãos israelitas que foram comigo, fala comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, por favor, fui inteiramente fiel ao Senhor o meu Deus. Ok? Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você, fala comigo, foi inteiramente fiel ao Senhor. Ok? Pois bem, o Senhor manteve-me vivo
como prometeu. E foi, fala comigo, há 45 anos. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, estou aqui, fala comigo, hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, fala comigo, a região montanhosa. Ok? Que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Como? Fala comigo, como? Ele prometeu. Olha que fé. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi, de novo, inteiramente fiel. Inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, o Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, o maior dos gigantes. Você é da turma dos que animam ou desanimam as pessoas? Você é da turma que sabe o que deve fazer ou que permite que os outros mudem o curso da sua vida? Eu fui inteiramente, eu dei um relatório fiel, digno de confiança, mas os meus irmãos, meus companheiros, fizeram o povo desanimar. Mas não fez o Calebe desanimar, não fez Josué desanimar. Então nós temos que analisar qual é a nossa turma, que quer apedrejar quando alguém se levanta, que quer criticar quando alguém está vencendo, que quer apresentar um motivo do porquê ela está vencendo, que não é pela fé, pelo esforço, pela construção, mas é porque para ela foi mais fácil. Nós precisamos amadurecer muita coisa, talvez. E nós vemos aqui, uma aliança perpétua, porque ele foi inteiramente fiel. Então, toda aquela região foi deixada como herança perpétua para ele, porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Ele fala, o Senhor me manteve vivo, então ele poderia ter morrido, mas eu fiquei vivo, porque decisões corretas foram tomadas. Então ele era vivo na vida dele, ou seja, ele estava vivo literalmente, ele era vivo nos sonhos, ele era feliz, ele tinha esperança, ele não ficou amargurado por causa dos outros, ele passou 40 anos por culpa daquele povo, mas ele passou com louvor, ele passou firme. Tudo é mentalidade, tudo é cabeça. Ele não se via com 85 anos, ele não se via um velho, um acabado, um sem oportunidade, ele não colocou a culpa em ninguém. Aí, perdi 45 anos da minha vida, não fiz nada, não entrei na minha terra, por culpa desse povo. Não, ele não fez nada. Como a palavra diz, os velhos terão sonhos, ele estava vivo, tenho tanta força, tanto vigor, tem tanta vontade de vencer. Tudo é mentalidade. Tem gente que tem mais idade, tem uma vida, uma energia, e tem gente com poucos anos aí, com uma desmotivação, com uma cara de que a vida acabou. Tudo é mente. Calebe continuava sonhando, Calebe continuava com vontade de viver coisas novas, Calebe continuava com vontade de conquistar. Calebe não pediu, me dá a planície, que eu já estou mais velho, junta aqui o joelho, não, me dá a região difícil, me dá a montanha, me dá aquela que eu tenho um desafio maior, e ainda tem um bônus, né? Tem gigante, e tem montanha e tem gigante. Então ele não pediu facilidade. Esse espírito, esse modelo de sucesso que a gente precisa entender. Ele pediu a montanha, a região dura, difícil, e a região com os maiores gigantes. E ele saiu do mesmo lugar que os demais. Mas ele quis um outro rumo. Ele quis seguir um rumo diferente.
Ele não se tornou um amargurado, um cansado, um reclamão. Ele foi, como nós lemos aqui, inteiramente fiel. Por quê? Porque ele tinha um outro espírito. Quando está dentro, sai sempre a mesma coisa. Fala comigo, quando está dentro, sai sempre a mesma coisa. 45 anos antes ele disse, fala comigo, subamos. 45 anos depois ele disse, eu vou subir. Fala, eu vou subir e conquistar a minha montanha. Olha aí, não mudou nada. 45 anos antes, subamos e tomemos posse. É certo que venceremos. 45 anos depois, eu vou subir e conquistar essa montanha. Mesma coisa. Qual a sua montanha? Qual é a sua montanha? Tem olhado para o gigante? Não olhe mais para o gigante. Só se preocupe em uma coisa, se o Senhor se agradar de você. Só se preocupe com uma coisa, em crer em Deus. Essa foi a diferença dele. Caleb teve consciência de Deus e foi nisso que ele se agarrou. Fala comigo, suba. Eu vou conquistar a minha montanha. Eu vou conquistar a minha montanha. Então suba. Conquiste a sua montanha, conquiste o seu gigante. Suba, seja inteiramente fiel. Não se preocupe com o tamanho, se preocupe em crer, se preocupe que o Senhor se agrade de você, se preocupe em ser inteiramente fiel. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Por favor, feche seus olhos por um momento. E com base nessa palavra, qual é a sua montanha? O que até esse momento você enxergava como o seu gigante, como a sua montanha? Eu quero que nesse momento, que eu tenho certeza que você entendeu esse modelo de sucesso, esse modelo para nós nos espelharmos, esse modelo para nós modelarmos. Caleb nunca desistiu. Ele sempre creu, é certo que venceremos se o Senhor se agradar de nós. Ele vai nos colocar nessa terra. Ele vai te colocar nessa terra. Ele visualizou o impossível, ele tinha certeza, a gente vai comer igual pão esse povo. Vai ser tranquilo, porque a proteção dele se foi, a bênção dele se foi. Então visualiza o invisível. Visualize aquilo que para você hoje é impossível, como esse homem fez. Visualize o impossível como o Caleb fez. Qual é o seu gigante? Qual a sua montanha? Creia. Creia nesse Deus incrível. Creia nesse Deus poderoso. E você vai receber esse impossível de Deus. Creia nisso. Creia nesse Deus incrível, nesse Deus poderoso. Você vai receber o impossível do Senhor. Levante-se nesse espírito agora. Levanta até a sua postura. Endireita a sua postura. Levante-se no espírito. Porque a vitória de Caleb, ela começou dentro dele. Ele não tinha enfrentado o Arba, ele não tinha enfrentado o gigante, ele não tinha subido a montanha, mas na mente dele, ele já tinha vencido, porque a mudança que vale é a mudança interna. A mudança, quando ela é interna, ela vem e se manifesta aqui fora. A vitória de Caleb foi em crer em quem prometeu. Foi Deus que prometeu, é certo que venceremos. O Senhor prometeu que vai nos colocar nessa terra. Ele nos tirou lá para nos colocar nessa terra boa, que é excelente, que mana leite e mel. Então a vitória de Caleb foi crer em quem prometeu. Deus prometeu muitas coisas para nós, para você. Então toma posse disso. A sua vitória depende em crer em quem prometeu para você.
A palavra diz, não é por força, mas é pelo Espírito. Então tenha esse Espírito, o Espírito certo, um outro Espírito, o Espírito Santo. Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai fazer, não tem o que fazer, não tem outra opção. Se Deus prometeu, o Senhor só precisa que você o agrade, que você confie, creia nisso. Enxerga o impossível. Enxerga o impossível. O que você ainda acreditava? Qual que era a mentalidade escrava que ainda você carregava? Essa mentalidade fraca, ainda do gafanhoto, de escravo. Toma posse agora. Toma posse agora, coloca a mão na sua cabeça e toma posse. Eu tomo posse de um outro Espírito. Eu tomo posse de um outro Espírito. Coloca a mão na sua cabeça. Eu tomo posse de um outro Espírito. Eu tomo posse, diga isso, fala para o Senhor. Eu tomo posse, Senhor, do Espírito da força. Eu tomo posse do Espírito da coragem. Ele prometeu, Ele fará. Ele prometeu, Ele fará. Eu tomo posse desse Espírito de paixão, de visão, de flexibilidade, de força, de coragem. Se o Senhor for comigo, eu vou conquistar. Se o Senhor se agradar de mim, eu já venci. Se o Senhor for comigo, eu já venci. Diga, eu creio, Deus. Diga para o Senhor, eu creio, Deus. Eu creio, Deus, me dá o que é meu, eu vou subir e conquistar. Abra sua boca, fale com o Senhor agora. Eu creio, Deus, eu creio, Deus, eu creio, Deus, na vitória. Eu creio que o Senhor vai me colocar nessa terra. Eu creio que o Senhor vai me dar essa vitória, que o Senhor já me deu, porque internamente, no meu coração, já é uma realidade. Me dá, Senhor, me dá a minha montanha, me dá, Senhor, aquilo que parece mais difícil, me dá aquilo que parece mais complicado, mas me dá, Senhor, porque eu sei que a bênção dele se foi, e o Senhor vai se agradar de mim. Eu vou dar condições, eu vou conquistar, eu vou ver meus negócios explodindo, eu vou ver a minha mente expandindo, eu vou ver a minha família abençoada, eu vou ver a minha fé inabalável, uma fé imparável. Então enxerga isso, enxerga o impossível, enxerga o invisível acontecendo na sua vida agora. Enxerga o seu negócio agora, enxerga os seus negócios, os seus projetos, os seus sonhos, tudo ampliando, tudo sendo uma progressão geométrica, aquilo avançando, aquilo progredindo, pessoas te procurando, as coisas acontecendo, a sua mente expandindo, você não tendo mais aquela mente de gafanhoto, mas você com essa mente corajosa, essa mente ousada de Caleb. Então eu vou lá, eu vou conquistar, eu vou entrar nesse projeto, eu vou acreditar nesse sonho, eu vou ver a minha família poderosa, abençoada, a minha família poderosa, os meus filhos abençoados. Essa fé, uma fé inabalável, não uma fé do que é natural, do que é possível, mas essa fé poderosa. Declara isso. Está dentro de mim, Senhor, isso está dentro de mim, isso já é uma realidade dentro de mim. Eu creio nessa vitória, eu creio nessa transformação, eu creio nessas portas abertas, eu creio nesses projetos se materializando, eu creio, meu Pai, nos sonhos do Senhor para a minha vida, eu creio, meu Pai, num grande projeto na minha vida sendo materializado, Senhor. Eu creio, já está aqui dentro, Senhor, já está aqui dentro. Eu já posso ver, meu Pai, eu já posso ver o lugar, eu já posso ver as situações acontecendo, eu já posso ver, meu Pai, porque quando entra nunca mais sai. Quando entra, ninguém tira mais de você essa convicção. Então coloca de uma vez por todas, creia nessa palavra, creia que você já está nesse nível. Senhor, eu já estou nesse nível. Eu ainda ficava olhando, conjecturando, eu ficava apresentando motivos, não sei, e criticava quem acredita. Não, Senhor, eu já saí dessa miséria. Eu já saí dessa miséria. Eu vejo, meu Pai, eu enxergo o impossível. Eu vou parar, vou sair dessa posição do meu trabalho, de acomodado, de ter medo dos desafios, de ficar criticando quem está crescendo. Não, eu vou dar condições para o Senhor assoprar meu nome lá, para eu crescer também, para eu ser bênção também, e aquele setor, aquela empresa nunca mais será a mesma depois dessas decisões que eu estou tomando agora. Ninguém mais
vai me impedir, ninguém vai mais me convencer do contrário, porque eu tenho segurança, eu tenho convicção, eu tenho identidade, eu já estou nesse nível, eu não aceito mais começar e parar, eu não aceito mais retrocessos na minha vida. Então repreenda agora, repreenda o espírito de miséria, fala comigo, eu não aceito mais o espírito de miséria, aquela mentalidade de escassez, de que vai faltar, que se eu arriscar nisso vai dar errado, esse espírito do medo, esse espírito da covardia, essa fraqueza emocional, essa falta de certeza, essa falta de convicção, não aceita, expulsa da sua vida agora, espírito do inferno, opressão maligna, tudo aquilo que vem cauterizando, amarrando a mente dessa pessoa, impedindo que ela sonhe, impedindo que ela avance, impedindo que ela vá para outros lugares, para lugares altos, para lugares relevantes. Eu repreendo agora todo mal, toda opressão, tudo aquilo que estava ainda nesse coração, que estava ainda alojado nessa mentalidade, uma mentalidade escrava, uma mentalidade rígida. Nós repreendemos agora todo mal, todo mal, todo mal, nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu da sua mente, do coração, em nome de Jesus, e sai, e sai, e sai em nome de Jesus. Abençoa a sua vida, abençoa a sua mente. Senhor, eu tenho essa mentalidade, a mentalidade do Caleb, a mentalidade da coragem, da força, da ousadia. Eu tenho paixão, eu tenho vida, eu tenho sonhos, eu tenho convicção, eu vou atrás dos meus objetivos. Eu não aceito mais essa vida paradinha, essa vida acomodada, essa minha vida passiva. Não, eu vou para lugares altos, eu vou para lugares altos, eu vou para lugares altos. Eu não aceito mais um espírito de engano na minha vida. Nenhum espírito de engano tem poder sobre a minha vida. Nada vai me aprisionar. Fala isso, nada vai me aprisionar. Nada vai me aprisionar. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Se eu mudo a minha crença, se nós mudamos as nossas crenças, ninguém pode nos parar. Fala comigo, ninguém pode me parar. Ninguém pode me parar. Ninguém pode me parar. Eu vou vencer as vozes. Eu vou vencer as vozes. A voz da negatividade não tem mais poder sobre mim. Eu vou agir com força, eu vou agir com coragem, eu vou calar as vozes da incredulidade. Eu vou me calar, eu vou subir, eu vou falar menos, eu vou pensar certo e eu vou agir. Eu vou pensar a coisa certa, eu não vou ficar lançando mais palavras erradas no mundo espiritual, porque o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, eu vou pensar certo. Caleb mandou, calem-se, subamos e tomemos posse. Então eu vou calar, se eu não tenho nada para acrescentar, eu não vou falar bobagem, eu vou pensar direito, eu vou calar as vozes da incredulidade, eu vou agir com sabedoria, eu vou agir com força, vou agir com força, porque o Senhor prometeu. Se o Senhor prometeu, então acabou, está resolvido. Se o Senhor prometeu, acabou. Apenas haja, apenas faça. Nós precisamos agir. Todo problema vem para nos fortalecer. Creia nisso. Fale com o Senhor, fale para o Senhor: eu sou forte, eu sou forte, eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu serei o maior da minha área, eu serei o maior da minha empresa, eu serei uma referência no meu ramo de atividade. Eu vou dominar, eu vou conquistar essa montanha, eu vou derrubar esses gigantes, eu vou subir a minha montanha. É certo que eu já venci, é certo que eu já venci, é certo que eu já venci. Eu farei uma grande história, eu estou construindo uma grande história, eu estou construindo uma grande história. Creia nisso em nome de Jesus, creia nisso em nome de Jesus, creia como Ele prometeu. Se Ele prometeu, acabou. Se o Senhor prometeu, é certo que já vencemos. Você vai dominar a sua área,
você vai dominar o seu ramo de atividade, você será o maior, você será um coluna, um geré, você será uma pessoa que estará entre os grandes, nos altos, entre os príncipes, você estará lá, mas nós precisamos crer. Se eu creio dentro, se manifesta aqui fora. É certo que você já venceu, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, assim já é, não é será, assim já é, porque no mundo espiritual já é uma realidade, porque nós vencemos primeiro dentro, depois acontece aqui fora. Esse é o modelo de sucesso. Essa mentalidade nós não vamos retroceder, essa mentalidade você não vai olhar para trás, você só vai para frente, só avançando, só progredindo, só vencendo, para a glória do Senhor, porque a bênção dele se foi, mas a bênção está com você, em nome de Jesus. Senhor querido, eu peço, Senhor, que ninguém, meu Deus, tem a capacidade, a coragem, Senhor, de pensar em retroceder, depois de uma palavra como essa, Senhor, mas que possamos ver, meu Pai, e viver essas bênçãos, esses rompimentos, meu Pai. Os rompimentos já aconteceram no nosso interior, e agora nós vamos sair para guerrear, Senhor. Nós vamos sair para dominar as áreas, nós vamos sair para conquistar, para vencer os gigantes, meu Pai. Nós vamos comer esses gigantes, destruir esses gigantes como se fossem pão, Senhor. Nós já vencemos, porque nós só precisamos de uma coisa, Senhor, que o Senhor se agrade de nós. E quando o Senhor se agrade de nós, é certo que nós já vencemos. Então que o Senhor possa derramar, meu Deus, cada vez mais graça, mais unção, de rompimento, de fé, de autoridade, de energia, de paixão, de flexibilidade, meu Deus, no coração de cada pessoa, e que possamos ver, meu Pai, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, Senhor, pessoas poderosas, pessoas, meu Pai, guerreiras, pessoas vencedoras, pessoas que engrandecem o Teu nome, Senhor, que são referência, meu Pai, neste mundo, para a glória do Senhor, referência de sucesso, referência de coragem, referência de integridade, assim como nós falamos de modelo, meu Pai, do modelo de Caleb, nós sejamos esses modelos também para muitas pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra, por essa mensagem, obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém.